Bom dia! Seja muito bem-vindo! Bem-vindos aqui ao seu programa Manhãs na TV, um programa que lhe faz sempre companhia de segunda a sexta-feira. Exatamente, é um prazer estar consigo aqui na Curiacos TV. Você é o nosso convidado de honra. Nós gostamos de trazer o melhor da tradição e cultura portuguesa da sua casa, não só projetos espetaculares, associações, pessoas e histórias muito impactantes que você só vai conhecer aqui na Curiacos TV, e é um prazer poder compartilhar todos os nossos convidados e tudo que nós temos para si hoje. Exatamente, e você pode estar aí desse lado e pensar, eu também tenho um projeto, também tenho algo que faço e gostaria de trazer aqui ao programa, então poderá fazê-lo através, por exemplo, do nosso e-mail, manhãsatv@gmail.com, através de contacto telefónico ou mensagem privada no Facebook, e para entrar em contacto com as nossas produtoras, e elas vão tratar de tudo para que você também possa estar aqui e mostrar o seu projeto ao mundo. Se ele é importante para si, ele também é importante para nós e para toda a nossa audiência. Trazemos sempre o melhor para si, porque você é o nosso convidado de honra, onde quer que nos esteja a ver. E através da Curiacos TV estamos pela internet um pouquinho por todo o mundo, portanto, um beijo a todos por estarem aqui connosco, e nós temos hoje convidados fantásticos. Exatamente, portanto já sabe como nos contactar, não pode contactar agora porque já temos os nossos convidados, hoje já não dá, tem que ser para mais à frente. Em todo caso, hoje vamos ter uma conversa, conversas super agradáveis. Em primeiro vamos estar com o Dr. João Golão para Sim. falar acerca da CICAD. Ok? Exatamente. Depois, quem é que vamos estar? Vamos estar com uma rubrica do nosso querido chefe Júlio, ele quando vai falar sobre meia desfeita de bacalhau, sabe o que é? É uma coisa deliciosa. Bacalhau, Desfeita de... vamos dar uma desfeita ao bacalhau. Vamos só dar meia. Meia, Vamos dar uma, vamos não dar meia. não é uma completa. E de seguida vamos estar também com um personal trainer, Dário Manuel, está aqui connosco no programa. Ele traz aqui um projeto super interessante. Então fique connosco, voltamos já já para estar com os nossos convidados. Estamos de volta, estamos aqui connosco o Dr. João Galão, Dr. Golão, peço desculpa. Muito bom dia, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar convosco. É um prazer ter aqui também o diretor-geral da CICAD, para quem não sabe, é o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. Acho que acertei, também tenho aqui escrito. E do que é que trata, do que é que se trata então? Bom, o CICAD é um serviço do Ministério da Saúde que, como o nome indica, se dedica aos comportamentos aditivos e dependências. Sucedeu outros serviços que existiram antes com este âmbito de atuação. Primeiro o SPTT, o Serviço de Prevenção e Tratamento das Toxicodependências, década de 90, sobretudo. Depois deu lugar ao IDT, Instituto da Droga e da Toxicodependência, que é talvez o mais conhecido, ficou na memória das pessoas. Em 2012, esse IDT foi extinto e deu lugar ao CICAD, que é uma direção-geral, não é um instituto público. A diferença mais significativa é que o IDT tinha a capacidade de desenhar as políticas dirigidas aos comportamentos aditivos e executá-las no terreno através de estruturas próprias, de equipas próprias. Em 2012 fez-se um split que deu lugar ao CICAD, que é uma direção-geral. Só para terem uma ideia, o IDT tinha quase 2.000 funcionários, sobretudo técnicos, o CICAD tem 80. Portanto, todos os outros passaram para a dependência das ARS, as Administrações Regionais de Saúde, do Serviço Nacional de Saúde. Pronto, e é neste ponto em que estamos. O CICAD tem um mandato mais alargado do que o IDT tinha, porque para além das substâncias ilícitas e do álcool, que já estavam no escopo de intervenção do IDT, passou a ter também comportamentos aditivos sem substância, nomeadamente jogo, internet, enfim, uma série de comportamentos que, entretanto, vão tendo cada vez mais impacto nos nossos concidadãos e dando lugar a dependências e a pedidos de ajuda. Portanto, é isso que fazemos hoje, sobretudo desenhar as políticas, outros executam. Temos o papel de coordenação nacional. Eu, enquanto diretor-geral do CICAD, sou o coordenador nacional para os problemas da droga e dos comportamentos aditivos em geral, e trabalho diretamente com representantes de 11 ministros. Ou seja, de quando em quando, não é um trabalho no dia-a-dia, mas reunimos com alguma frequência, desenhamos em conjunto
os instrumentos programáticos, nomeadamente os planos, plano nacional, plano estratégico, digamos assim, e depois acompanhamos a sua execução. Portanto, é esse o principal papel que desempenhamos no CICAD. Temos vários departamentos, produzimos guidelines, portanto, linhas de intervenção nas diversas áreas de missão, desde a prevenção, o tratamento, redução de riscos e minimização de danos, reinserção social, e articulamos não só com estruturas do Estado, mas também com organizações não governamentais e PSS, etc., que trabalham nestas matérias. Portanto, Então, em 2012 foi quando surgiu o CICAD, certo? foi. Quando houve O essa CICAD foi instituição, criado falou. E Exato. desde 2012 até o ano em que estamos recentemente, viu que o número de pessoas que mostram dependências é algo que está a aumentar em Portugal? É muito grave, é consistente? Eu diria que o número de dependentes, de utilizadores problemáticos de substâncias, de uma forma geral, diminuiu relativamente àquilo que vivemos, sobretudo nas décadas de 80 e 90. O que não significa que haja menos pessoas a utilizarem substâncias, só que com um outro caráter, de uma forma muito mais utilitária e sem as características que marcam a dependência. Mas o uso recreativo, o uso ocasional de várias substâncias está muito presente no dia-a-dia dos nossos concidadãos. Eu diria que talvez haja mais pessoas a utilizarem substâncias com esses objetivos do que mesmo nas tais décadas de 80 e 90. Só para terem uma ideia, a substância que mais efeitos, mais impacto teve na nossa sociedade foi a heroína. Marcou, efetivamente, as décadas de 80 e 90. Chegamos a ter 100 mil utilizadores problemáticos, dependentes, utilizando sobretudo por via injetável, e isto é uma brutalidade, 1% da nossa população. E isto, enfim, utilizadores problemáticos. Hoje em dia teremos menos de metade disso em termos de utilizadores problemáticos, mas há mais gente a usar ocasionalmente substâncias, como um dos mortais utiliza, por exemplo, o álcool em determinados contextos, festivos ou menos festivos, mas sem que se caracterize. Claro que existe um problema muito significativo relacionado com a dependência do álcool, mas felizmente a esmagadora maioria das pessoas que consomem álcool não são dependentes. Okay? Com as substâncias ilícitas acontece um pouco o mesmo. Há um bocado a tendência a dizer todo aquele que utiliza substâncias ilícitas é rotulado como toxicodependente, mas não é o caso. Há muita gente que não o é, agora está na corda bamba, está na iminência, porque só fica dependente quem consome, de maneira que é sempre uma atitude de risco, digamos assim, a manutenção desses consumos. Como é que o Dr. João teve conhecimento da CICAD? Olha, eu sou médico, comecei a trabalhar na área das drogas, chamemos-lhe assim, no Algarve, nos anos 80, e trabalhei no terreno, na primeira linha. Em 97 fui convidado pela então Ministra da Saúde, doutora Maria de Belém Roseira, para assumir a coordenação da rede de respostas que existiu no terreno, os CATs, chamavam-se assim na altura, Centros de Atendimento a Toxicodependentes, e vim para Lisboa, portanto em 97, dirigir o SPTT. Depois em 2005 foi criado o IDT e fui convidado a assumir a presidência do IDT. Quando o IDT foi extinto e deu lugar ao CICAD, fiquei como diretor-geral do CICAD. Portanto, Já faz parte deste processo. faço parte da mobília, digamos assim, e para o bom e para o mau sou dos grandes responsáveis pelo que tem sido feito neste campo em Portugal. Sente uma grande responsabilidade sobre os seus ombros? Sim, tenho o privilégio de dar a cara por um grupo enorme de profissionais de grande
qualidade e de grande dedicação que têm devotado as suas vidas profissionais a esta área, mas sou de facto a figura mais conhecida no desenvolvimento destas políticas em Portugal. Sim. Quando falamos acerca de consumo de álcool nocivo, ah, como é que, para quem está a assistir em casa, como é que alguém pode atuar perante essa situação? Seja com ela ou seja com uma pessoa que ela ama, da família, alguém importante para ela. Quais são os primeiros passos que uma pessoa deve tomar quando está nesses casos de consumo nocivo de álcool? O primeiro passo é tentar que a pessoa, que o próprio, assuma que existe aí um problema e que busque apoio profissional para lidar com. A grande dificuldade é exatamente esse momento ou essa postura de negação que persiste, na maioria dos casos, durante muito tempo. Agora, quando a pessoa finalmente assume que de facto há uma relação problemática com esta ou com outra substância, é um bocadinho o código postal, é meio caminho andado para que as coisas possam ter um desenvolvimento. Agora, é de todo recomendável que haja a busca de ajuda profissional. Obviamente, há grupos de autoajuda que são extremamente úteis como suporte. Vou pensar, por exemplo, nos Alcoólicos Anónimos ou Narcóticos Anónimos, enfim, mas penso que essa relação é sobretudo útil para consolidar um tratamento que é feito num outro setting, nomeadamente através das respostas institucionais que existem, sejam públicas, sejam privadas. Felizmente temos uma rede pública razoavelmente sólida, já teve melhores dias, mas apesar de tudo temos conseguido, enfim, corresponder a todos os pedidos de ajuda de uma forma razoavelmente atempada, sem grandes listas de espera. Isto tem um bocado de efeito de harmónio e na sequência das crises sucessivas que temos vivido e que têm tido impacto na nossa população, a procura de cuidados tem tido flutuações que, em alguns momentos, são picos com os quais temos dificuldade em lidar. Quando falamos acerca de dependências, é engraçado que a própria pessoa leva mais tempo, em comparação aos que estão em seu redor, a reconhecer que precisa de ajuda. E engraçado foi o primeiro ponto que o doutor falou, é reconhecer que a pessoa realmente precisa de ajuda, porque ela não quer aceitar, acredita que está em controle, quando tudo está descontrolado na sua vida, muitas vezes por causa dessa dependência. Exato, e isso acontece depois com outros comportamentos. Estou a pensar no jogo, enfim, há uma série em que é típico a fase de negação. Não, eu controlo a cena, isto está tudo debaixo de controle, quando muitas vezes já está completamente descontrolado. Portanto, o trabalho da família, o trabalho dos amigos é fundamental para que a pessoa seja, de alguma forma, confrontada consigo própria. Até essa assunção e dar o passo de aceitar. Muitas vezes as pessoas oferecem ajuda e há uma recusa que é fundamental que seja ultrapassada. Sim, e quanto mais rápido a pessoa atuar nesse efeito, mais rapidamente consegue reverter os efeitos que essa dependência causa. Porque, por exemplo, quando falamos acerca de álcool, sabemos que o álcool em excesso, com o tempo, acaba por estragar o fígado, na verdade. E não só. E não só. E não sei. E não Se só. fosse só isso, e já seria só isso, já seria muito mal, mas não só. E leva tempo depois para o organismo recuperar. Claro, e às vezes não se consegue uma recuperação integral, digamos assim. Ok. Agora, parar a agressão é sempre positivo, porque evita que a doença ou as doenças progridam. Mas o álcool tem impacto em quase todos os órgãos do nosso organismo. Falamos do fígado e o impacto, a cirrose, a evolução eventual para cancro do fígado, etc. É talvez o mais assustador ou o mais conhecido, mas os efeitos no cérebro, os efeitos em vários órgãos e sistemas, nomeadamente favorecendo o desenvolvimento de tumores, pensar no cancro da bexiga, por exemplo, Claro. as pessoas não lhes ocorre, por exemplo, que pode ser ocasionado
Mas acontece em quase todos os órgãos e sistemas. Portanto, o uso nocivo do álcool está ligado a tumores de quase todos os sistemas do nosso organismo. Mas, para além disto, temos a questão da dependência e das limitações que a pessoa passa a sofrer no desenvolvimento da sua atividade de relação, da sua atividade profissional, da sua atividade enquanto família, enquanto membro de uma família. Tudo isto pode ser muito seriamente comprometido. Portanto, e diria assim, não há consumo de álcool 100% seguro. Uhum. Costuma-se estabelecer um determinado limite, 1, 2 bebidas por dia, tanto para o homem, tanto para a mulher, porque a massa corporal é diferente, mas não há nenhum consumo que seja absolutamente seguro e que nos mantenha, digamos, a salvo das consequências que podem ocorrer. Ok. Também disse há pouco, Dr. João, que também trabalham na prevenção. Sim. De que forma é que vocês trabalham na prevenção? Olha, nós estamos organizados, enfim, de uma forma um tanto complexa, mas que tem como base diagnósticos que são feitos nos diversos territórios. As nossas unidades que trabalham nesta área, chamados CRIs, Centros de Respostas Integradas, têm uma responsabilidade territorial. Vamos imaginar, o CRI de Bragança tem a responsabilidade de executar as suas competências na área da prevenção, do tratamento, da redução de danos, da reinserção social. Ou com os seus próprios meios, se os tiver, ou se não tiver, tem a possibilidade de propor, neste caso ao CICAD, que tem a possibilidade de fazer um diagnóstico, identificar um determinado problema e propor ao CICAD que abra um concurso para que ONGs se perfilem para enfrentar esse problema. Há ali 30 meninos com comportamentos desviantes, com pré-delinquentes, com consumos de drogas, abuso de álcool, não sei o quê e tal. Precisamos que alguém intervenha junto daquele grupo. Okay? A equipa do CRI tem a possibilidade de lá ir, de responder? Não tem. Está demasiado atarefada com a área do tratamento, por exemplo, não tem a capacidade de desenvolver um projeto de intervenção junto daquelas pessoas. E então, a direção do CRI pode propor ao CICAD, ok, proponho que seja desenvolvido um determinado projeto de intervenção com desporto, com atividades culturais, com as mais variadas abordagens, ok? Em que falar de drogas é quase uma coisa lateral. O que importa é, de facto, enquadrar as pessoas e proporcionar-lhes fontes de prazer, que é uma coisa que é fundamental que nós tenhamos presente, que as pessoas usam drogas por um de dois grandes motivos. Ou para potenciar o prazer, e aí há substâncias que estão muito ligadas à festa, às situações prazerosas, e o objetivo é potenciar o desfrute de situações dessas, ou para aliviar o desprazer. Ok? É outra. Atenuar a dor. Atenuar a dor. Ora, eu tenho família lá em casa, não consigo suprir as necessidades básicas, não consigo pagar a renda, não consigo pagar a escola dos miúdos, ou os livros, ou o que for. Estou encurralado e isto causa sofrimento. E uma das tentativas é atenuar com álcool ou com substâncias, ou com outro tipo de substâncias, desde medicamentos até as chamadas substâncias ilícitas. Okay? Ora bem, se eu tenho identificado aquelas dificuldades num determinado grupo, vou tentar identificar o que é que subjaz a essas dificuldades, tentar intervir aí o mais possível. E não apenas atuar no sintoma, digamos assim. Okay? Portanto, aquilo que acontece é que é possível o CRI propor-nos a abertura de um concurso, quem é que se perfila para desenvolver um projeto junto destes 30 jovens que ali estão, o que é que se propõe fazer e quanto é que leva para fazer. Okay? Há um concurso público que nós aceitamos, enfim, há uma
uma hierarquia das pessoas das organizações que respondem, alguém ganha o concurso e podemos financiar o desenvolvimento de um projeto por 2 mais 2 anos. 2 anos, uma avaliação intercalar, as coisas estão a correr bem, está a haver progressos, podemos continuar. Okay? E isto é uma das formas de atuar ao nível da prevenção. Isto para além de um programa de âmbito nacional que desenvolvemos nas escolas, por exemplo, que é o programa Eu e os Outros, que é baseado em narrativas em que há uma escolha quase dicotómica que as pessoas vão fazer. Vou dar um exemplo, talvez para perceber como é que isto pode funcionar. Imaginar uma turma com 20 e tal meninos, 30, né, em que se põe a questão. As narrativas são desenvolvidas em torno de personagens que foram construídas pelos próprios jovens nas escolas. Há uns estereótipos, é o surfista, é o punk, isto, aquilo, não é? Com vestimenta adequada, com uma história de vida que os caracteriza. Tal. E vamos imaginar, o jovem Dredd vai fazer 16 anos à semana. Primeira escolha, primeira discussão que vamos fazer. Onde é que o João vai fazer a sua festa de anos? Em casa ou num espaço público? Okay? E as pessoas discutem na turma as vantagens e desvantagens de fazer a festa de anos num espaço público ou em casa. Os pais até autorizam que ele organize a festa de anos em casa. Okay? Segunda escolha. Optam por fazer em casa. Segunda discussão. Vai haver bebidas alcoólicas ou não? Okay? Prós e contras. Não vai haver bebidas alcoólicas, ninguém vai à festa. Vai haver bebidas alcoólicas, alguém vai vomitar o sofá. Okay? Portanto, as pessoas são confrontadas à partida com consequências que um determinado comportamento, uma determinada escolha pode ter mais adiante. E assim vamos fazendo escolhas sucessivas e as pessoas em torno disto têm a oportunidade de discutir e de apresentar os seus pontos de vista e de refletir sobre os impactos que isto pode ter. Isto é muito mais efetivo do que dizer o álcool faz mal porque tem impacto no fígado, na bexiga, no cérebro. A pessoa precisa de entender por ela própria Exatamente. que há uma consequência se a pessoa tiver este tipo de atitude. Exatamente. Qual é as consequências que podem vir daí? E é isso, e refletir e discutir e construir entre pares uma determinada... alguém orientar este jogo, não é? Mas aquilo que se pretende é que as pessoas tenham a oportunidade de interiorizar consequências que podem surgir mais adiante relacionadas com as suas escolhas, sobretudo isto. Na área dos jovens, é bastante eficaz esta forma como fazem esta abordagem, não é? Nós consideramos-la muito mais eficaz do que o just say no, dizer não há droga e tal, fazer enfim, umas declarações de princípios muito inconsequentes que foram durante muito tempo estratégias utilizadas. Muito mais, parece-nos muito mais efetivo e aliás isto está testado e comprovado como uma boa prática, enfim, até validado até por instâncias internacionais em que tem sido comprovadamente eficaz na mudança ou na construção de uma atitude juvenil relativamente a esta... E nós temos assistido a alguns efeitos deste trabalho preventivo. Apesar de, em geral, haver mais pessoas a consumir drogas do que no passado, os jovens iniciam os seus consumos mais tarde do que faziam no passado. Nós chegamos a ter momentos, fases, enfim, da nossa evolução enquanto sociedade, em que os miúdos começavam a consumir drogas aos 10, 12 anos. E hoje os primeiros contactos estão a acontecer bastante mais tarde. Porquê que acha que há essa mudança? Porque há mais literacia, há mais informação, há mais conhecimento e há mais capacidade de, palavra tão em voga hoje em dia, a capacidade de resiliência à pressão de pares. Muitas vezes é o que despoleta, de facto, determinados comportamentos. Contudo, há sempre
nomeadamente os pais, têm sempre que ter aqueles cuidados aos sinais de alerta, não é? Claro que Porque sim. eu lembro-me que na minha fase, em que eu andava na escola, os miúdos com 14 anos já andavam com álcool, tabaco, já tinham vícios de dos adultos e pensava, mas como é que é possível? Miúdos mais novos que eu. E eles tinham esse interesse. Eu próprio lembro-me, quando eu já cheguei a experimentar tabaco e álcool, e quando quis experimentar o que era a droga, eu fui falar, termo jovem, corriqueiro, peço desculpa, é ganza, que é o que eles costumam dizer. Eu fui falar com a minha mãe e com o meu pai dizer o que é isso tem de tão especial, e falei com eles, será que há uma forma de eu provar? Depois lá está, entramos em diálogo, como o doutor falou, e eu disse, Ana, põe essa ideia de parte, e nunca experimentei, graças a Deus, nem nunca vou experimentar. Mas Mas teve a felicidade de ter essa abertura tive essa também. abertura, Porque nem exatamente. sempre Que não é acontece, como muito sabes. usual, sim. Mas fundamental os jovens aquela visita. tinham esse interesse na altura em que eu andava na escola, era Uhum. impressionante como eles queriam Continuam a experimentar ter. tudo. E continuam a ter, Continuam a sim. ter, aliás, é muito próprio da adolescência o correr riscos, o experimentar, tudo e mais alguma coisa. Sente que as pessoas que estão à volta, principalmente os adolescentes, devem estar, os adultos, digamos assim, devem estar com muito mais atenção do que estariam antes? Eu penso que há mais atenção. Há mais atenção e há alguns sinais, como dizia, que os pais estão particularmente atentos, porque isto também decorre de um trabalho continuado e de uma reflexão continuada, sei lá, consumos excessivos de dinheiro, por exemplo, o que é que aconteceu à semanada, que à terça-feira já se foi, há assim uma série de coisas. E o rendimento escolar, o que é que está a acontecer aqui, o desinteresse, o alheamento em relação a tudo o que são, enfim, os factos banais do dia a dia, muitas vezes é um sinal de alerta para a presença de determinados comportamentos por trás disto. Agora, também estamos numa fase em que a saúde mental dos nossos jovens foi francamente afetada, em particular pelo período da pandemia. Bem, muitos deles em que estavam na plena efervescência do seu despoltar para a sociedade, para os contactos, para as relações, para as relações, ou variar de relações, de repente viram-se durante quase 2 anos impedidos de ter esse crescimento. Isso tem impactos significativos. Portanto, há hoje um número muito importante de jovens que estão com depressões ou com afloramentos de outros problemas, distúrbios alimentares, enfim, perturbações várias que são uma consequência desse. E as drogas podem aparecer aí pelo bem. As drogas, mais uma vez, lícitas ou ilícitas, ou outras coisas, como o jogo, como, sei lá, o número de jovens que hoje em dia passam mais de 6 horas por dia em frente dos ecrãs é assustador. Sim. Mais de 6 horas por dia. Passaram durante algum tempo, tinham as aulas, tinham não sei o quê, e isto entrou como que numa rotina de que, apesar das condições atuais serem já diferentes, eles não saíram. Sim. Continuam. Então, estudam, utilizam Sim. os meios informáticos para algumas coisas úteis, mas também passam uma boa parte, seja na exploração das redes sociais, que nem sempre trazem coisas muito, muito simpáticas também, muito, Verdade. e que têm impacto, mais uma vez, também em determinados estereótipos, na imagem corporal, enfim. Há coisas que não são de todo favoráveis ao desenvolvimento de uma relação saudável consigo próprio e com os outros. E depois há ali alçapões, como seja, o jogo a dinheiro, como seja, em que é perfeitamente plausível hoje em dia pessoas, até menores de idade, terem acesso, que é fácil inventar identidades falsas e aceder a sites de jogo a dinheiro.
Portanto, é uma coisa que temos que estar todos, não é? Não é Sim. só quando temos os nossos filhos ou assim, mas de uma forma geral que a sociedade tem que estar em alerta para podermos ajudar, não só aqueles que são nossos, mas também aqueles com quem nós lidamos no nosso dia a dia. Como é que tem visto, desde 2012 que tem a SICAD consigo, como é que tem visto o crescimento? Sente que estão a alcançar os objetivos que tinham sido propostos, estão a conseguir chegar aos jovens da melhor forma possível? Isto é como tudo. Em todas as áreas da atividade, e em particular na área da saúde, os meios são sempre curtos para os objetivos que pretendemos alcançar. Aquilo que temos a felicidade de fazer é, por um lado, ter uma articulação e não uma competição, mas uma verdadeira complementaridade com as respostas do setor social e privado. Okay? Portanto, as respostas públicas e as respostas do setor social não competem umas com as outras, mas articulam e complementam-se. Esta é francamente, uma constatação positiva. Agora, o número de profissionais disponíveis, a quantidade de meios disponíveis para atuar é sempre, e nem sequer falo em orçamentos, nem sequer é por aí a grande limitação que temos. Vamos tendo razoavelmente disponível as verbas que necessitamos. Tal. As grandes dificuldades são em encontrar profissionais disponíveis para trabalhar nesta área, que é uma área reconhecidamente difícil, que envolve alguma necessidade de resistir à frustração. Estamos a falar de uma doença crónica recidivante quando falamos de dependência. Portanto, quem trabalha nesta área habitua-se a pensar a recaída é sempre algo possível, é alguma coisa com que lidamos e ultrapassamos. Mas para quem vê de fora, Deus me livre de meter uma coisa daquelas. Por outro lado, não temos nenhuma capacidade de atração de profissionais para esta área. Nós vemos hoje em dia extremamente complicado manter os profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde, porque competem depois com outras condições que existem noutros ambientes. E nós não temos de todo, mesmo no seio do Serviço Nacional de Saúde, forma de recrutar. Quando eu entrei para esta área, para lá vão muitos anos, início dos anos 80, estava em crescendo a epidemia da heroína, mas em simultâneo, por exemplo, a difusão da SIDA, que tinha aparecido no início dos anos 80. E havia como que uma militância e uma capacidade de atrair profissionais que nunca mais tivemos, desde aí. Portanto, pessoas que entraram na fornada em que eu entrei nesta área, estamos a sair, por reforma, e não tem sido possível recrutar novos profissionais capazes também de absorver uma determinada cultura, uma determinada forma de estar. Os princípios fundamentais para nós são os princípios do humanismo e do pragmatismo para lidar com estas questões. E isto tem sido talvez a maior dificuldade que temos enfrentado nos últimos anos. Doutor João, nós vamos ter que, infelizmente, acabar a nossa curta conversa que tivemos. Contudo, foi super interessante e está convidado para vir aqui mais vezes ao Manhãs TV. O que nós falamos aqui acho que foi super bom, super importante. Para nós, estamos aqui consigo, mas também para todos que estão lá em casa. Sempre que o senhor quiser vir, algum membro da SICAD, vocês serão muito bem-vindos. Tem portas abertas. Muito obrigado. Foi um prazer tê-lo cá. Muito obrigado. Obrigado, foi um gosto estar aqui convosco também. Obrigado, João. Nós agora de seguida vamos estar com uma rúbrica do Chefe Júlio, né? Uma meia desfeita de bacalhau, e de seguida vamos estar com mais um convidado. Voltamos já já. Olá, bom dia. Este é o Chefe Júlio no de bacalhau. É um postalzinho que foi editado e que por trás tem dados muito importantes. Reservas 218-941-296 para reservar a sua mesa para comer no de bacalhau. Depois partilhar experiências com o Chefe Júlio. Aqui embaixo tem 2 QR-codes. Um com vídeos do Chefe Júlio, alguns feitos aqui na Curiaques TV e outro com a nossa emenda. Estes postaizinhos
podem ser pedidos aqui à Curiacos. Nós enviamos. E depois fala aqui um bocadinho no chefe Júlio. Quem é o chefe Júlio? O chefe Júlio, diz lá. Nascido em Lisboa, 1956, iniciou a sua vida profissional num hotel que já não existe, que era o Metrópole do Rossio. Trabalhou, entre outros, no grande restaurante Monumental, no Apolo 70 e no restaurante Caseiro, em Belém, em 1975. Em 2015, com o seu filho Henrique, abriram o restaurante de bacalhau e abriu o restaurante de caco e o restaurante de pescador. Foram os restaurantes mais ou menos por onde eu passei. Depois ganhámos aquele concurso maravilhoso da melhor patanisca de Lisboa. Mas em 2021 também fui nomeado embaixador do Capão de Friamundo. O que é o Capão? Vamos falar nisso num programa. É um galo que é tratado como um rei para depois ficar excelente quando a gente o tem que abater para fazer um galo assado do outro mundo. Mas olha, hoje não vou falar de galo. Vamos falar de um prato que é referido como português desde 1872. Isto não tem a ver comigo, eu só nasci em 1956. Isto tem a ver com os livros que vocês veem aqui e que eu, naturalmente, li para poder transmitir a todos as informações que os livros nos trazem. Leia livros. E leia livros de gastronomia. É importante. Pois, qual é este prato que nasceu em 1872 e que naturalmente fala no fiel amigo? Muitas vezes o nome que damos aos pratos nem nos lembra o prato, mas este é daqueles que vamos lembrar. Meia desfeita de bacalhau. Porquê meia desfeita de bacalhau? No imaginário, quando se fala da meia desfeita, lembramos um petisco de taberna. Quem o dizia era Ramalho Ortigão. É verdade, temos que ler, porque os nossos autores portugueses falam muito nas suas experiências gastronómicas. Relacionava este prato com as refeições boémias, fadistas e fidalgos. Não resiste a ler. Tome nota. É pela prenda do guitarrista que o fadista entra de gorra com os fidalgos, acompanhando-os nas filas e nas touradas de Alhandra e da aldeia galega, onde depois da meia-noite se vai comer o prato da desfeita. Um acepipe com posto de bacalhau e grão de bico, polvilhado de vermelho com um coloral picante. Dizia isto quem? Ramalho Ortigão em 1878. E já agora, a receita. Meio quilo de grão de bico, de preferência de molhado de um dia para o outro, senão há umas latas fantásticas que se abre e o grão de bico já está lá, cozidinho. Tira a água, porque tem condimentos para conservar, passe por água fresca e o nosso grão está pronto, já cozinhado, a ser utilizado com quem? Com o nosso amigo bacalhau, que eu gosto tanto. 4 postas de bacalhau. Procure o bacalhau da Caixa-Mar, porque o bacalhau da Caixa-Mar é o bacalhau com o de bacalhau que trabalha. Uma cebola, 2 dentes de alho, muita salsa, 2 decilitros de azeite, 2 colheres de sopa de vinagre, sal, pimenta e o tal coloral. Coza o bacalhau e o grão separadamente, se não for o de lata, com 2 folhinhas de louro e um fiozinho de azeite. Faça um jardim. Sabe o que é um jardim? É uma gracinha, é uma grande tigela onde se mistura tudo. Como o prometido é devido, depois o azeite tem que ser de excelente qualidade. Não compre bacalhau bom, grão bom e depois ponha um azeite qualquer. Azeite puro, que é o que vai dar gosto a este nosso prato. E já tem uma dica para o seu almoço. Num dia destes vamos falar melhor na meia desfeita de bacalhau. Bom, hoje
o nosso programa vai ter um grande prato. Já não tenho muito tempo, porque o prato tem uma confecção difícil, mas é uma confecção fantástica. Estou a falar de à portuguesa. O que é à portuguesa? O cozido, claro. Sabem que as pessoas às vezes dizem: estou com dieta, vamos comer um cozido. Pois, o cozido pode ser dieta. Tem batata, tem umas hortaliças fantásticas e depois carninha de vaca. Pois, mas isto é aquele cozido da dieta, porque o cozido que eu vos vou falar é mais alabanzado. O cozido foi integrado na gastronomia portuguesa por Dom Luís de Portugal. Festejava o seu aniversário em 1872. E Ramalho Ortigão, numa daquelas seus escritos que se chamavam As Farpas, referia que a refeição que jamais perdia de vista era o cozido à portuguesa. O cozido não teve uma única receita. O cozido teve várias receitas. Como, por exemplo, conforme estamos no Porto, é de uma maneira, em Trás-os-Montes é de outra, nas Beiras é de outra e no Alentejo, cozido à portuguesa, à moda alentejana. Isto o que vai mudar muito são os enchidos daquelas regiões. A carne também, naturalmente. Há um cozido muito especial, aonde, nos Açores, o cozido que é feito debaixo da terra, nas furnas. Portanto, o cozido é de facto um prato fantástico que ninguém tem no mundo. A gastronomia portuguesa é única nesse aspecto. Tome nota, vá lá buscar o blocozinho, ou então faça aí no seu telemóvel. 1 quilo de carne de vaca com osso. Atenção, vamos guardar o caldo de cozer a carne. 2,6 litros e meio de água. 600 gramas de carne de vaca sem osso. 5 batatas grandes, 3 cenouras miúdas, 2 nabos grandes, 2 cebolas, uma couve lombarda, uma couve portuguesa, uma couve coração de boi e depois 150 gramas de presunto, 100 gramas de toucinho fresco, várias variedades de chouriço, 3 chispos, 2 focinhos, 2 orelhas e o rabinho do porco, que é muito bom. Primeiro, numa panela, coza o chouriço, as farinheiras, retire e aguarde. Mas guarde aquela água. Na água de cozer, coza as hortaliças, a batata e os outros legumes. Num tacho mais pequeno, coza os restantes enchidos. Os presuntos, porque às vezes são fortes, precisam de ir às vezes à panela de pressão. Ponha os presuntos, a cabeça do porco e a carne de vaca, se não for, digamos, tenrinha. Retire as carnes, retire as hortaliças e corte as carnes em bocados generosos. Eu vou-vos dizer algo que vocês vão ficar a saber porque é que eu sou assim cheinho. É quando eu corto as carnes do cozido, tenho sempre que provar cada uma delas. Ora, reparem, quando chego ao fim, já comi mais de 200 gramas de carne. Fundamentalmente, vamos fazer um prato com um pouco de carinho e muito amor e muita hortaliça. E um bom dia para todos, porque com este prato, deixe-me só acabar. Ainda há tempo. Coza as farinheiras à parte. Tem que as picar, que é para não arrebentarem. E depois faça o arrozinho na água da farinheira. É por isso que o arroz do cozido não é um simples arroz branco. Gostei muito de estar com vocês, como sempre, nas manhãs da TV, na Curiacos. Um abraço, até à próxima.
Estamos de volta. Estamos de volta. Obrigada, Este chefe Júlio, por esta meia desfeita esta espetacular. meia desfeita que temos ao bacalhau, coitado, o bacalhau está um bocado triste. Mas não se preocupe, que ele está triste, mas nós estamos contentes, na verdade, até Porque agora vamos fazer exercício. vamos ter que Temos que ser respeitar bem, rigorosos, exatamente. disciplinados. Senão, Senão o Dário Manuel dá cabo de gente. Dário, muito bom dia, Bom seja dia, bem-vindo ao Dário. programa. É um prazer tê-lo cá. Vem de onde? Prazer. Eu sou da Almada, Almada, margem sul. exatamente, margem sul. Apanhou muito trânsito para cá? Algum. Esse é sempre o problema, não é? Quando é para sempre o Lisboa ou problema, é. vice-versa, o trânsito é um bocado chato. O Dário tem aqui um projeto espetacular, que é seu, que é o Next Level Gym, que é daqui a estúdio, que a gente vai falar Exatamente. daqui a bocadinho. Mas já trabalha como personal trainer já há algum tempo, já trabalhou em diversos ginásios. Verdade. Neste momento trabalha no ginásio Time to Fitness 24. Time to Fitness 24, sim. Time to Fitness, é isso? Exatamente. Ok, então, pois, Time to... Não, faz sentido. Na Amora. E vamos falar um bocadinho acerca de si, de todo o seu percurso. convém, porque se tu dizes tudo, depois o Dário não pode Não, só estava a falar de onde ele está a trabalhar agora. Curiosidade muito importante para saber, porque o Dário foi militar. Você sabia que o Dário foi militar? Pois é, esta disciplina toda vem. Caso foi para a dali. Marinha. Eu queria Foi ser para a Marinha, eu queria ser fuzileiro e daí seguir em frente para. Pois calhou-nos oficial, aqui. tudo bem. Prontos. Pronto, vá lá que tem um cenário azul, pensar que é o mar, subtrair-me um bocado. O Dário era militar, não é? Exatamente. Esteve na Marinha e depois aí começou a ganhar o gosto também pela parte física. Exato, pela atividade física. Digamos que eu fui um bocadinho puxado. Não quer dizer que eu anteriormente não tenha praticado desportos e pronto, e tenha feito esse meu trajeto, mas o gosto mais pelo exercício físico, neste caso a musculação ou mesmo treino funcional, adveu mesmo do meu percurso militar. Boa. Eu com 18 anos, pronto, éramos obrigados a estar em forma. Depois, graças a alguns camaradas meus, ganhei o bichinho pela musculação e pronto, e cá estou. O Dário é alguém que acredita plenamente nos benefícios do exercício físico, que nos proporciona, ou seja, não só pelo meu corpo, como eu consigo ter a aparência, falamos a nível de aparência, mas a nível de saúde mental, saúde e bem-estar de todo o corpo, você preza muito por esses princípios, mais do que o aspecto físico. Eu prezo muito, eu acredito muito naquilo que eu faço. É a minha crença, é mesmo que eu com o exercício físico consigo resolver muitas situações de uma pessoa, não só a nível, neste caso, a nível estético, no sentido da pessoa ganhar um gosto por ela mesma e conseguir perceber que o amor próprio é essencial e aí conseguir ajudá-la a nível psicológico, mas também a nível de prevenção de doenças. Porque se a pessoa tem essa perca de peso ou tem essa correção postural por reforço muscular, a pessoa consegue ter um estilo de vida e um modo de vida que lhe vai ajudar nas tarefas diárias, nomeadamente, principalmente eu gosto muito de usar estes exemplos, que é o carregar os sacos das compras, o levar os filhos ao colo. Eu acho que são coisas completamente essenciais para uma pessoa e adoro quando as pessoas me dizem, a primeira coisa que me dizem quando fazem uma avaliação física, mas olha, eu tenho 60 anos. E eu digo, e então? E a idade, porque é que a idade tem que ser um fator complicado nesta fase? Não acho que seja. Acho que qualquer pessoa com qualquer tipo de idade, ok, não consegue fazer a mesma coisa que fazia com 20 anos. Mas de certeza absoluta que se consegue sentar, consegue se levantar, consegue carregar as suas comprinhas, consegue ter que mudar uma fralda ao seu neto, qualquer coisa assim do género. Isto teve-nos até em dizer em off que o nosso corpo é preguiçoso, né? Muito preguiçoso. Nosso Muito corpo lazy. é preguiçoso. Só quer ficar paradinho a assistir Netflix, ou seja, o que for, Exatamente, como eu digo. mas mais à frente isso traz consequências. Traz Temos que obrigar- consequências, exato, e depois é as filas que a gente vê e as salas de espera das emergências completamente cheias, porque as pessoas começam a ganhar todas as patologias que não tinham quando estavam num ritmo de trabalho, e quando se reformam, basicamente é isso tudo que acontece. Eu acredito plenamente nisso. Eu acredito que o sedentarismo é uma causa muito, muito preocupante na nossa sociedade. Certíssimo.
Ao longo de tantos anos a trabalhar como personal trainer em diversos ginásios, Sim, você tem um espaço que é só seu, como eu falei aqui, da Next Level exatamente. Gym The Next Studio. Level Gym Studio. Sim. Qual é o diferencial do seu espaço? Porque você podia ter continuado só nos outros ginásios. Porque o Exato. seu? É assim, o meu estúdio é um estúdio personalizado por marcação. O ambiente do estúdio é um ambiente muito familiar. É um ambiente em que eu estou com o meu aluno ou a minha aluna no mesmo espaço e o treino não só é um treino físico, como é um treino psicológico. Eu tenho diversas pessoas que têm traumas, que sofrem de ansiedade, sofrem de bipolaridade, tenho pessoas que sofrem por causa do seu corpo e dos diferentes olhares, não gostam de ir para um ginásio, para um ambiente mais público, porque sentem-se mais acanhadas, sentem-se mais tímidas, e ali essas próprias pessoas conseguem estar completamente à vontade. E estando completamente à vontade, eles conseguem dar tudo de si. E dando tudo de si, eu consigo também fazer o meu trabalho da melhor maneira. E a minha maior alegria é as pessoas queixarem-se ou porque a roupa já não se adequa e depois têm que andar constantemente a comprar roupa. Chatice. É um problema. Não, isto eu estou dando uns exemplos Sim. porque eu penso muito de coisas que já me aconteceram neste percurso como personal trainer e lembro-me muitas histórias e a maioria é quase tudo à base disso. Dário isto, Dário aquilo, Dário estou chateada porque tenho que andar constantemente a comprar roupa, mas depois riem-se porque eu sei que aquilo é uma ironia, é uma piada, é uma brincadeira e acho que é a coisa mais aquilo que eu mais gosto nesta profissão é que as pessoas comecem a ter mais amor próprio e ao mesmo tempo se sintam felizes. Com certeza. E é isso que eu defendo. O feedback então é muito positivo. Eu considero. Até agora nestes anos todos que eu trabalho, nunca tive um feedback negativo. Até agora. E queres falar do prémio? Prémio? O prémio que Sim, porque o aqui Dário ganhou. o nosso convidado, ele também concorre para provas de culturismo e recentemente ganhou um prémio, foi campeão de uma das provas e, claro, nós até já tive a oportunidade de lhe darem offers parabéns, né? Vemos claramente, né, que é uma paixão que ele tem e você também já chegou a treinar outros colegas ou outros clientes que também estejam vocacionados competição. para provas de culturismo? Tenho alguns que começaram a ganhar o gosto pela musculação, lá está, os objetivos mudaram. No início foram objetivos como redução de peso ou, neste caso, tonificação muscular e já estão, neste momento, a pensar em competir num futuro próximo. Eu fico feliz com isso. Eu fico feliz como é que existe uma mudança tão grande do género de uma pessoa estar completamente obesa e de repente, ao perceber que o seu corpo muda e essa própria pessoa consegue ser aquilo que realmente sonhava e que realmente imaginava, já querer entrar num patamar totalmente diferente. E eu fico muito feliz sobre isso. Dário, nós infelizmente vamos ter que deixar o resto da conversa para outro dia. Sem Temos problema. muito para... Tem que vir cá fazer exercícios ficar. com a gente, eu acho que seria muito bom. Sim. Quem quiser, Zé vai adorar. eu estou a precisar. Quem quiser entrar em contacto rapidamente, quem quiser entrar em contacto consigo, como é que pode fazer? Então é assim, eu tenho um Instagram que é o _Dário Manuel _. Tenho o meu Instagram do ginásio, neste caso, que é o thenextlevel.gym. E depois tenho o meu número de telefone, que é o 93-255-7054. Podem mandar mensagem pelo WhatsApp e eu estarei completamente disponível para marcar então uma sessão de treino. Boa. Dário, muito obrigado por ter vindo ao programa. Obrigado. Temos que conhecer o Next Level Gym. Exatamente, e contamos consigo num próximo programa. Sim, eu agora vou mudar de instalações, mas em princípio as instalações vão ser muito maiores e o espaço vai ser muito, muito mais bonito. Exato, por isso tem que cá vir outra Queremos vez. ter depois. Sem problema. Nós vamos despedir por aqui, contamos consigo no próximo programa, com mais convidados fantásticos, quem sabe pode ser você o próximo convidado. Tchau, tchau. Até lá.